Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a nossa querida Igreja Batista da Capunga, as suas congregações em Nova Tiúma, no Janga e em Areias, sobre todas as famílias que nos acompanham, sobre todos aqueles que estão conectados conosco através da internet e também da Rádio Evangélica FM. Todos são muito bem-vindos a este ambiente de adoração. Estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor e queremos convidar você para ser muito mais do que um espectador ou um simples ouvinte, que você de fato participe deste culto e cultue a Deus, preste um culto a Deus como Ele certamente é digno de receber. A nossa oração é que Deus encontre em nós os adoradores que Ele está procurando, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, o adoram com todo o coração. Vamos iniciar o nosso culto celebrando ao nosso Deus, lendo a palavra de Deus. Eu quero convidar você para acompanhar, portanto, a leitura da palavra do Senhor com o pastor André Guimel. Gostaria de recitar junto com os irmãos o Salmo 23, um salmo tão conhecido nosso, mas que fala tanto ao nosso coração. Vamos lá, todos juntos? Esse salmo começa dizendo: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Em Espírito, nós vamos louvar ao Senhor um dos mais belos hinos que nós conhecemos, que é o 235 do Inário para o Culto Cristão. Vinde, cristãos, cantai. Cantemos com muita alegria.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, gostaria, ó Deus, de colocar diante de Ti cada família, Pai, que nesse momento nos acompanha assistindo este culto. Senhor, que a Tua bênção esteja sobre a vida de cada servo Teu. Pai, que a Tua palavra, Senhor, aqui pregada, fale poderosamente aos corações, Senhor, e possa causar em cada um de nós a transformação que somente o Senhor pode fazer. E que nesse momento, o Senhor traga paz aos corações. O Senhor possa, ó Deus, dar alento e dar consolo àqueles que estão desesperados. Que o Senhor possa dar o pão de cada dia a cada servo Teu, Senhor. E que Tu, ó Deus, nos abençoe e nos guarde em Teu nome. Ó Pai, muito obrigado, ó Deus, por nossa igreja. Muito obrigado por essa igreja que se reúne. Apesar de não estarmos indo ao templo, mas podemos, ó Deus, compartilhar dessa dádiva de estarmos juntos nesse momento. Que o Senhor, ó Deus, continue aumentando o nosso amor, o nosso carinho, a nossa consideração uns pelos outros. E que após esse momento, ó Deus, assim como a Tua palavra nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nós temos certeza, ó Deus, que essa alegria virá. E quando essa alegria chegar, Senhor, que nós possamos dar mais valor aos momentos, ó Deus, em que estamos juntos como igreja, aos momentos, Senhor, que podemos compartilhar do carinho e da amizade uns dos outros, e que após esse momento de tribulação, todos nós possamos sair mais fortes para a honra e glória do Teu nome. Aviva a Tua igreja, Senhor. Traz sobre nós aquilo que só o Senhor pode fazer. É assim que nós oramos, agradecidos desde já, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.
Neste momento de informativo, gostaríamos de destacar que as atividades presenciais em nossa igreja continuam suspensas por tempo indeterminado. Estamos seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, do Governo do Estado de Pernambuco e também da Prefeitura do Recife. A despeito desta circunstância, continuamos sendo igreja. Igreja é feita de gente que foi remida pelo sangue de Jesus e por isso nós continuamos sendo igreja, seguindo a Jesus, servindo a Jesus, caminhando com Jesus todos os dias da nossa vida, a despeito desta circunstância. Queremos convidar os irmãos para nos unirmos em oração. Separamos 3 horários por dia para orar e clamar ao Senhor. 6 da manhã, meio-dia e 18 horas. Você é nosso convidado a unir-se a nós neste propósito de oração para clamarmos a Deus, para que Ele faça cessar, portanto, esta pandemia em nossa nação e em todo o mundo. A palavra de Deus nos diz em Jeremias 33, verso 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, quero convidar você a clamar a Deus para que Ele nos responda e venha ao encontro da humanidade nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Gostaríamos também de destacar as atividades desta semana, começando com a nossa live hoje, após o culto, no Instagram da nossa igreja. Teremos as nossas devocionais normalmente ao longo desta semana, a partir de amanhã até sábado. Também teremos o nosso culto na próxima quarta-feira. Após o culto de quarta-feira, teremos a nossa live pelo Instagram. Sexta-feira de Páscoa também teremos mais uma live e você é nosso convidado a unir-se a nós nesta sexta-feira para celebrarmos o grande amor de Jesus por nós, que o levou até a cruz e o manteve naquela cruz até morrer no nosso lugar. Você é nosso convidado para que na sexta-feira de Páscoa possamos nos unir nesta celebração através de uma live no Instagram. Próximo sábado teremos também a live dos nossos jovens e adolescentes conectados com o pastor Jonatas lá em Portugal. E no domingo estaremos celebrando a Páscoa e especialmente a ressurreição de Jesus no culto da manhã. Você é nosso convidado. Jesus ressuscitou. Ele viveu, sofreu, morreu, mas ele ressuscitou e ele está vivo. E porque ele vive, posso crer no amanhã. Sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Esteja atento e conectado conosco para esta grande celebração no próximo domingo. Que Deus continue nos ajudando a caminhar com Ele e certamente vencer pela sua graça e pela sua misericórdia esse tempo tão difícil que estamos vivendo. Que Deus nos ajude e nos sustente como Igreja de Jesus e nos mantenha conectados uns com os outros e com Ele mesmo. Nós
Meus irmãos, minhas irmãs, como é bom podermos estar juntos mais uma vez neste culto de adoração e de louvor ao nosso Deus. Este é o nosso momento muito especial, o nosso momento precioso de oração intercessória. Gostaríamos de começar esse momento lendo um texto muito especial da Palavra de Deus. Se você estiver aí com a sua Bíblia em mãos, com o seu celular, peço que vocês abram no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, em seu capítulo 3, versos de 20 a 21. Vamos acompanhar a leitura desse texto. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que possamos aplicar a palavra de Deus em nossos corações e vivenciá-la durante todos os dias desta semana. Meus irmãos, queremos colocar aqui como motivo de oração intercessória, em primeiro lugar, os enfermos da nossa igreja. Na última vez que os irmãos estiveram em nosso templo, puderam receber o boletim de papel, o boletim físico, e nesse boletim consta o nome de vários irmãos que precisam das nossas orações por conta das suas enfermidades. Estejamos orando, intercedendo por cada um deles durante esta semana. Também peço que os irmãos estejam a orar por aqueles que estão desempregados. Também peço orações por aqueles que são empregadores, por aqueles que são empresários, por aqueles que são comerciantes, pelos nossos queridos irmãos que são profissionais liberais, que são autônomos e que por motivo da pandemia instalada em nosso país com o coronavírus, estão passando por dificuldades, estão passando por momentos difíceis. Estejamos orando por cada um desses nossos irmãos. Peço também oração, coloco diante dos irmãos, para que possamos orar ao Senhor pela vida do pastor Sócrates Oliveira, diretor executivo da Convenção Batista Brasileira. Nós tivemos a notícia neste dia que o pastor Sócrates foi dado como positivo para o teste do Covid-19. Estejamos orando por sua saúde, estejamos orando por sua família, de maneira muito especial por sua esposa, para que Deus possa restabelecê-lo, para que em breve ele possa estar novamente ao convívio social da sua família, plenamente restabelecido. Também gostaria que os irmãos estivessem orando pelos pais, pelo pai e pela mãe do nosso querido pastor Márcio Campos. Pastor Márcio viajou a São Paulo na última segunda-feira, seus pais estão enfermos, o seu pai está internado, positivado também com o vírus, o Covid-19. Graças a Deus tivemos notícias de que ele está se recuperando, sua mãe está em casa, também está bem, mas encontra-se em isolamento, então oremos pelos pais do pastor Márcio Campos e também pelo pastor, para que Deus possa sustentá-lo lá em São Paulo e que em breve ele também possa estar aqui conosco, feliz pelo restabelecimento dos seus pais. Irmãos, devemos orar incessantemente por nosso país, devemos estar orando pela economia do nosso país, devemos estar orando pelos nossos governantes, para que Deus os oriente, para que Deus lhe dê sabedoria. Devemos estar orando pelo nosso chefe maior, o nosso presidente da República, para que Deus lhe dê a sabedoria necessária na tomada de decisões estas que sejam para o bem da nossa população. Também devemos estar orando pelos nossos profissionais de saúde que estão ali na linha de frente, cuidando dos enfermos, cuidando daqueles que estão diagnosticados com o Covid-19. Também oremos pelos demais profissionais que estão trabalhando nos serviços essenciais. Oremos por cada um deles. Não esqueçamos de colocá-los no altar do Senhor. Mas também peço que os irmãos estejam orando por nossa igreja e pelos desafios nesse ano de 2020. Se já eram grandes desafios, eles tornam-se agora, nesse momento, por conta da pandemia, em desafios gigantescos. Estejamos orando por nosso pastor Marcos, estejamos orando por sua família, por nossa equipe ministerial, estejamos orando pela diretoria da nossa igreja,
Oremos também por nossos funcionários, por nossos colaboradores, para que Deus esteja a nos sustentar, para que Deus esteja a nos orientar e nos dar sabedoria quanto à condução dos trabalhos, dos projetos da nossa igreja. De maneira muito especial, oremos pelo pastor Marcos, para que Deus continue lhe sustentando, para que Deus continue dando-lhe a inspiração necessária para trazer aquela palavra, para trazer aquela mensagem que Deus tem preparada para os nossos corações. Dando continuidade ao nosso culto, irmãos, nós vamos passar nesse instante para o momento de consagração, o momento de dedicação. Consagrar, nesse contexto, significa dedicar-se totalmente a Deus. Significa colocarmos diante de Deus toda a inteireza do nosso ser, significa colocar diante de Deus tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos. Os nossos corações, nesse instante, se enchem de muita alegria e de gratidão por vermos, nesse momento tão difícil, nesse momento tão singular, a fidelidade dos irmãos desta igreja quanto ao compromisso de entrega dos dízimos e ofertas para o sustento da obra de Deus através desta agência. Deus os abençoe ricamente e que renove nos seus corações o desejo de continuar consagrando, dedicando as suas vidas ao Senhor e continuar com o desejo de contribuir para a obra do Senhor através da nossa igreja. Mas é também um momento de reflexão, um momento em que queremos encorajar a você, querido irmão, querida irmã, a refletir, a fazer uma reflexão sobre a sua vida e colocar diante do Senhor o desejo de assumir um compromisso para consagrar aquilo que você é, aquilo que você tem aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus. Não tenho dúvidas que Ele vai estar cuidando de tudo isso, que Ele vai estar cuidando da sua vida, que Ele vai estar cuidando daquilo que você é e daquilo que você tem. Mas, sobretudo, que que você possa assumir diante de Deus o compromisso de contribuir, de ter o privilégio de participar da obra do Senhor Jesus, contribuindo através dos dízimos e ofertas para com o sustento desse trabalho realizado por nossa igreja. Com relação aos dízimos e ofertas, gostaríamos de lembrar aos irmãos que os irmãos devem continuar fazendo os seus depósitos através de transferências bancárias pela internet, nos bancos Caixa Econômica Federal, Banco Itaú, Banco Bradesco. Maiores informações a respeito dessas contas os irmãos poderão obter através do nosso site e através do aplicativo da igreja. Nós gostaríamos também de, nesse momento, dizer aos irmãos que as despesas da igreja continuam chegando. As despesas da igreja continuam vivas. E graças a Deus, porque podemos contar com o apoio, com a liberalidade e com o amor dos irmãos. Gostaríamos de, nesse instante, compartilhar com os queridos a palavra do Senhor, que encontra-se em Provérbios, capítulo 16, verso 3, que nos diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Vamos orar nesse instante. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, colocasse o seu coração diante do Senhor, para estarmos orando pelos pedidos de oração e estarmos orando também por este momento de dedicação, por este momento de consagração. Fechemos os nossos olhos e falemos com o Senhor. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento em que podemos estar diante de Ti, colocando diante do Teu trono, Senhor, aqueles pedidos, ó Pai, que aqui já fizemos e que são todos conhecidos por Ti, Senhor. Peço que Tu possas visitar, Senhor, a cada um dos Teus servos, a cada um dos irmãos da nossa igreja, a cada um daqueles que nos acompanham, Senhor, nesse instante, através da internet. Que Tu possas visitar, Senhor, esses lares e suprir todas as nossas necessidades, Senhor. Que Tu possas, Senhor, principalmente suprir as nossas vidas com a Tua paz, com a Tua alegria e com a certeza de que Tu estás conosco, que Tu estás a nos acompanhar. Te pedimos, ó Deus, por nosso país,
que Tu possas, ó Deus, dar a sabedoria necessária aos nossos governantes, para que tomem decisões conforme a Tua vontade, Senhor, para que tomem decisões que venham a aliviar o sofrimento do nosso povo, o sofrimento da nossa gente nesse momento de pandemia, nesse momento de tantas dúvidas e de tantas incertezas, ó Deus. Que Tu possas também visitar o nosso querido irmão, pastor Sócrates, ó Deus. Que Tu possas restaurar, que Tu venhas a restaurar a sua saúde para a Tua honra e para a Tua glória, ó Pai. E nesse instante, queremos também, ó Deus, colocar diante de Ti, Senhor, as nossas vidas como um sacrifício vivo, Senhor. Queremos consagrar, Senhor, o nosso viver. Queremos Te consagrar tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, Senhor. Queremos dizer-lhe, ó Pai, dirige, Senhor, as nossas vidas. Faze o que Tu queres de nós. Usa-nos, Senhor, para que possamos abençoar outras vidas. Usa-nos, Senhor, para fazermos a Tua vontade, ó Deus. E que possamos, ó Pai, continuar firmes com o propósito de Te servir, com o propósito, ó Deus, de continuar entregando os dízimos e ofertas para o sustento da Tua obra, o sustento da causa do Senhor Jesus, através desta igreja. Abençoa o nosso pastor, o pastor Marcos, abençoa a sua família, abençoa toda a liderança da nossa igreja. E continua conosco, Senhor. Recebe a gratidão dos nossos corações, recebe esse culto de louvor e adoração que Te prestamos neste momento. E, através do Teu servo, pastor Marcos, venha, Senhor, a falar aos nossos corações. Tudo isso nós Te oramos e Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém.
Estamos iniciando hoje uma série de mensagens com o tema Na Hora da Crise. E o nosso personagem de hoje é Isaac. Isaac enfrentou um momento difícil, não uma pandemia, mas um tempo em que houve fome na terra e ele então precisou tomar algumas atitudes. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 26 para descobrirmos juntos que atitudes Isaac tomou e que atitudes nós precisamos tomar hoje diante da crise que estamos vivendo em nossos dias. Então, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 26, e leia comigo ou acompanhe comigo o texto da Palavra de Deus. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse: Não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e estarei com você, e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac foi e ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito da sua mulher, ele disse: é minha irmã. Ele tinha medo de dizer: é minha mulher, porque pensava assim: os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Depois que Isaac havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: é evidente que ela é sua mulher. Como é que você disse que ela era sua irmã? Isaac respondeu: é que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: o que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: quem tocar neste homem ou na sua mulher, certamente morrerá. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaac: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaac cavou ainda um outro poço. E porque não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nesta terra. Dali, Isaac foi para Berseba. Na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, seu servo.
Então Isaac levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaac abriram ali um poço. Abimeleque, seu amigo Austate, e Ficol, comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaac. Isaac perguntou: por que vocês vieram à minha presença? Se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você, mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz. Você é agora o abençoado do Senhor. Então Isaac lhes deu um banquete, e comeram e beberam, e levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu, e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaac, dando-lhe a notícia do poço que tinham cavado, e lhe disseram: achamos água. Ao poço, Isaac deu o nome de Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Feche os seus olhos e ore a Deus comigo, mais uma vez em nosso culto. Pai Celeste, estamos aqui diante desta história, diante da Tua palavra, e nós te pedimos, ó Deus, que Tu apliques as nossas necessidades aos nossos corações nesta noite. Tu sabes exatamente aquilo que se passa no coração de cada pessoa que nos acompanha nesta noite, neste culto, e pedimos que Tu venhas ao encontro das nossas necessidades neste tempo tão difícil de crise que o Brasil e o mundo estão atravessando. Nós te rogamos, Pai, ministra aquilo que nós precisamos receber de Ti, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. O verso 1 de Gênesis 26 nos diz que sobreveio à terra uma fome, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. O cenário era de fome, e fome é um cenário de crise, é um cenário de caos, é um cenário de miséria, é um cenário de muitos problemas e muita dificuldade. Sobreveio nos dias de Isaac uma fome à terra. Isaac tinha um grande desafio naquele momento de fome sobre a terra. Seu grande desafio era a manutenção da sua família. Como manter a sua família? Como manter toda a gente que estava com ele, todas as pessoas que estavam com ele? Ele precisava certamente de uma direção de Deus e precisava tomar algumas atitudes. Vejamos as atitudes que Isaac tomou, as quais nós precisamos tomar também em nossos dias, diante desta crise, diante desta pandemia que assola o Brasil e o mundo. Na hora da crise, portanto, em primeiro lugar, precisamos plantar. O verso de número 12 nos diz que naquele ano Isaac fez plantações e ali colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Naquele ano, um ano de fome, um ano de lutas, um ano de dificuldades, Isaac tomou a decisão de plantar. Isaac tomou a decisão de semear, lançar a semente. Num tempo de crise, Isaac ousou plantar. Muitas vezes a crise nos faz desanimar. E já desistimos então de semear, desistimos de plantar. Isaac, entretanto, fez algo diferente. Ao invés de ficar inerte, imobilizado, parado, sem saber o que fazer, ele decidiu plantar. Plantar pela fé. Plantar confiante na graça de Deus. Ainda que tudo fosse desfavorável, ainda que o diagnóstico fosse terrível, ainda que o cenário fosse de fome, ele ousou plantar. Quem planta alguma coisa, planta com uma esperança no coração. Sempre planta com a expectativa de colher. E essa expectativa estava no coração de Isaac.
Isso estava no seu coração. Portanto, quem planta deve plantar na dependência de Deus, na dependência do Senhor. Foi Deus quem fez Isaac colher simplesmente 100 vezes mais o que ele havia semeado num tempo de crise, num tempo de adversidade. Foi por isso que Paulo disse aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, verso 7, que não importa quem planta nem quem rega. O que importa de fato é Deus, que dá o crescimento. Não importa o que planta nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Se Deus é quem dá o crescimento, façamos a nossa parte e deixemos a parte de Deus por conta dele, por conta de Deus. A nossa parte é plantar. A nossa parte é plantar, a nossa parte é não desistir. A nossa parte é não jogar a toalha. A palavra de Deus nos diz no Salmo 126, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Talvez você esteja hoje diante da necessidade de semear, de plantar, de jogar a semente com lágrimas no coração, mas não desista de lançar a semente. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, talvez você esteja chorando enquanto lança a sua semente, mas não desista, porque aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes, trazendo consigo os seus feixes. O cenário é de crise, é de desafios maiores do que a nossa capacidade, com certeza. Por isso nós precisamos ainda hoje tomar a decisão de semear, a decisão de plantar. Lance a semente, por exemplo, de um relacionamento melhor com a sua família, de um relacionamento melhor com o seu cônjuge, de um relacionamento melhor com o seu Deus. Lance a semente. Você vai colher coisas extraordinárias, frutos maravilhosos. Os feixes estarão mais adiante nas suas mãos. Lance a semente de relacionamentos melhores, de uma vida mais profunda com Deus. Lance essa semente. Aproveite esse período de quarentena para lançar a semente também de uma qualificação melhor na sua vida profissional. Aproveite esse tempo para se aprimorar, para que, quando a pandemia passar, você esteja ainda mais qualificado para o mercado de trabalho. Lance a semente. Volte a estudar. Agora, você pode voltar a estudar uma série de cursos online, inclusive cursos bíblicos que você pode fazer. Lance a semente. Lance a semente, em nome de Jesus. Decida plantar. Em segundo lugar, na hora da crise, precisamos desentulhar os poços. Quero voltar a este tema que abordamos alguns domingos atrás. Os versos 16 a 19, nos ensinam que Isaac, embora rico e poderoso, agora se vê numa situação que poderia comprometer toda a sua riqueza. Sem um lugar certo para morar, ele e sua família precisariam lidar com um problema muito sério, que era a falta de água. Quanto mais gente ele tivesse consigo, mais água precisaria. Ele precisava de água para os animais, para os seus empregados, para a sua família. Aqui, permitam-me fazer um parênteses. A água era algo simplesmente essencial. Isaac poderia ter tudo, poderia ser um homem muito rico, como afirma o texto, mas sem água estaria tudo perdido. A água era algo imprescindível para ele e a sua família. Há muitas famílias que, infelizmente, se empenham, focam em coisas que são muito interessantes, mas não são imprescindíveis, não são essenciais. Lembre-se de uma coisa, você pode ser feliz sem muitas coisas. Você pode ser feliz sem uma casa própria, sem um carro na garagem, sem uma roupa de marca, sem um tênis da moda, sem muitas coisas. Tudo isso pode faltar, mas o que não pode faltar é Deus.
Deus é imprescindível, Deus é essencial. Há pessoas também que têm tudo isso, mas são infelizes, porque falta Deus em suas vidas, falta Deus em seus lares, falta Deus em suas famílias. Gênesis 26, verso 18, vai nos dizer: tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. A água estava ali, mas entre ela, a água, e as pessoas estava o entulho, estava o lixo. Para experimentar essa água viva, que há de matar a nossa sede, o caminho é o mesmo. Não é buscar adivinhos, não é buscar simplesmente peritos, não é olhar para fora. A atitude a tomar é simplesmente a mesma, olhar para dentro. Olhar para dentro. O que precisamos fazer é simplesmente retirar o entulho de dentro da gente. A água estava lá, o único detalhe é que entre a água e a família de Isaque havia o entulho. Bill Hybels, no seu livro Liderança Corajosa, faz uma observação muito interessante que eu gostaria de parafrasear aqui para vocês. Ele diz o seguinte: os problemas interiores estão prejudicando a sua vida? Todos nós já experimentamos ofensas, perdas e decepções no passado. Essas rupturas ajudaram a formar ou deformar quem somos hoje. Quem é responsável pelo tratamento e pela solução dos nossos problemas interiores, de modo que as pessoas ao nosso redor não sejam influenciadas negativamente pelo nosso lixo? Eu sou, você é responsável por isso. Nós somos responsáveis por retirar todo esse lixo, todo esse entulho que impede os nossos relacionamentos interpessoais, que impede também o nosso relacionamento com Deus. Para experimentarmos essa água, precisamos tirar do entulho, tirar do coração o entulho talvez do orgulho, talvez o entulho da arrogância, da presunção e de tantas outras coisas que impedem o nosso relacionamento com Deus. Precisamos confessar os nossos pecados e nos quebrantar na presença do Senhor. Precisamos confessar a nossa dificuldade em reconhecer os nossos erros. Precisamos confessar a nossa dificuldade em aceitar a verdade que precisamos fazer alguns ajustes dolorosos na nossa vida, mas necessários. Dolorosos, mas necessários. Um dos entulhos que Isaque precisou tirar foi o entulho da mentira. Isaque foi confrontado por Abimeleque, rei dos filisteus. Passou uma vergonha terrível, porque havia mentido, dizendo que Sara era sua irmã e não sua mulher. É interessante como que, se não tomarmos cuidado, os nossos filhos podem simplesmente reproduzir os nossos erros. Isaque, ali em Gerar, estava simplesmente reproduzindo o erro de Abraão. Ele sabia que Abraão fazia a mesma coisa, tinha feito a mesma coisa com Sara, a sua mãe. E o que ele fez? Resolveu proceder da mesma maneira, mentindo. Jesus disse que aquele que mente é filho do diabo e não filho de Deus. A mentira é terrível. A mentira é um entulho terrível que bloqueia a nossa relação com Deus. Ele é causa de toda a miséria que acontece no nosso país. Isaque expôs a sua esposa, a sua família, por causa de uma mentira. Quantos males ocorrem nas famílias de hoje por causa da mentira? Maridos que mentem para suas esposas, esposas que mentem para seus maridos, pais que mentem para os filhos, filhos que mentem para os pais. Você jamais vencerá esta crise por meio da mentira. Jamais. Tire os entulhos que porventura estejam impedindo a sua comunhão com o seu próximo, com a sua família e, sobretudo, com Deus. Retire os entulhos. Seja a mentira, seja a vaidade, seja a arrogância,
seja o que for. Em terceiro lugar, na hora da crise, precisamos ter a disposição de recomeçar sempre. Certo autor afirmou que esta passagem dá uma visão importante do caráter de Isaac. O fato de ele evitar as áreas contestadas revelou a sua natureza pacífica, uma virtude positiva, como Jesus ensinou. Ele ofereceu a outra face. O fato de ele continuar a procurar e encontrar novos suprimentos de água fala da sua paciência e perseverança. Precisamos perseverar. Isaac abriu um poço, foram lá e brigaram com ele. Ele deixou para lá. Abriu um outro poço, brigaram de novo, ele deixou para lá. No terceiro, abriu o poço, terceiro poço, e ele simplesmente não teve contenda nenhuma e disse: agora encontramos um lugar espaçoso, agora temos condições de crescer nesta terra. Ele não desistiu. Ele não desistiu. Perdeu um poço, cavou outro. E é isso que a gente precisa fazer. Ele não desistiu de cavar, apesar da oposição, apesar dos problemas. Ele recomeçou. Recomeçou. Gilson Breder nos diz que quando você recomeçar, restabeleça as suas prioridades. E ele nos apresenta 3 prioridades aqui. Em primeiro lugar, o altar. Em segundo lugar, a tenda. Em terceiro lugar, o poço. Em primeiro lugar, o altar. O altar representa Deus, ou seja, Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando você recomeçar, estabeleça que Deus será, de fato, a pessoa mais importante da sua vida. Em segundo lugar, a tenda. A tenda representa a família, representa os relacionamentos. Faça da sua família, dos seus relacionamentos familiares, certamente a sua prioridade, abaixo de Deus. Em terceiro lugar, aí sim o poço. O poço representa a provisão, representa os recursos. Recomece. Recomece. O que é que você parou de fazer e que você deveria estar fazendo hoje? Por exemplo, você parou de ler a Bíblia? Recomece. Você parou de orar, de ter um tempo regular com Deus? Recomece. Você parou de usar os seus dons e talentos para servir a Deus, para servir ao Senhor e ao seu reino? Recomece. Recomece. Não desista. Na hora da crise, a gente precisa tomar a decisão de recomeçar. O nosso Deus é o Deus que nos ajuda a recomeçar. Porque Ele é o Deus que restaura a nossa vida e restaura todas as coisas. E tem poder para fazer com que tudo seja novo. Aliás, Paulo já dizia que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos adiante. Em quarto lugar, na hora da crise, precisamos ouvir a voz de Deus. O verso 2, você está comigo no texto? Gênesis capítulo 26, verso 2. No verso 2 nós encontramos: o Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. O verso 3 vai dizer: habite nela, e estarei com você, e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. É muito interessante, a narrativa bíblica tem algumas peculiaridades muito interessantes. Observe o seguinte: a Isaque, Deus diz o quê? Não desça para o Egito. Mais adiante, quando José já estava lá no Egito e Jacó estava em Canaã, Deus disse a Jacó: desça para o Egito. Deus tem uma ordem específica para cada pessoa. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo e ele ainda está sentado no seu trono comandando toda a história. Cabe a mim e a você simplesmente ouvir o que Deus tem a nos dizer e seguir a sua orientação, seguir a direção que ele tem para as nossas vidas. A Isaque ele disse: não desça para o Egito. A Jacó ele disse: vá para o Egito.
certo autor afirmou que quando veio a fome, Isaac parecia estar se dirigindo ao Egito como fizera Abraão. Abraão já tinha ido para o Egito, num tempo de fome. Quando ele havia chegado a Gerar, foi impedido pelo próprio Deus de ir adiante. Esse foi um teste de fé para Isaac. Esta foi uma prova mais difícil do que enfrentada inicialmente por Abraão, pois nada era mais difícil do que permanecer em um lugar para morrer de fome. Quando havia provisão no Egito, quando havia cereal no Egito. Isaac enfrentou o teste da sua fé, sem murmuração, sem reclamar, e como consequência tornou-se mais próspero do que o seu próprio pai. Tornou-se mais rico ainda do que Abraão. Deus apareceu a Isaac e lhe disse: eu sou o Deus do seu pai. Ele não se apresentou, não apareceu a Isaac como um Deus da natureza ou como um Deus associado a um santuário em particular. Ele era o Deus que ia com a família em todas as suas jornadas e que renovava o seu pacto com ela a cada geração. O Deus de Abraão havia agora firmado o seu pacto com Isaac, e mais adiante firmaria esse pacto com Jacó. No verso 24, nós encontramos que naquela mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Que bênção maravilhosa! No meio daquela crise, no meio daquela fome, no meio daquela situação tão difícil, Isaac teve uma visão de Deus. E ouviu Deus lhe dizer: não tenha medo, eu estou com você. Que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor destampe os nossos ouvidos, para que possamos vê-lo em meio a esta crise, para que possamos ouvir a sua voz em meio a esta crise. Não tenha medo, eu estou com você, eu estou com a sua família. Este Deus maravilhoso está conosco e nos ajudará a enfrentar toda essa pandemia, toda essa situação que estamos vivendo. Esse foi o Deus que falou com Isaac, e esse é o Deus que ainda hoje fala ao meu coração e ao seu coração. Precisamos da visão de Deus, precisamos ouvir a voz de Deus. Não temas, porque eu estou contigo. Deus mandou Isaac ficar no meio da fome. A atitude mais cômoda seria sair dali e ir para o Egito, ir para um outro lugar onde houvesse comida. Entretanto, Deus disse a Isaac que eu abençoaria, mesmo numa terra, mesmo em meio a uma realidade de fome. É por isso que precisamos ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a voz de Deus vai contrariar a lógica, vai contrariar o óbvio, vai contrariar até mesmo aquilo que nos parece ser racional. Porque Deus sabe o que faz. E nós veremos a sua glória, nós veremos o seu amor para conosco, no cuidado para conosco. Talvez o mais lógico seja sair de casa, seja jogar a toalha, seja desistir, seja ir para um outro lugar. Mas Deus tem a sua direção para a sua vida. Deus pode abençoar você e reverter o seu quadro de crise em bênção. Deus abençoou Isaac numa terra faminta. Ele plantou e colheu simplesmente 100 vezes o que havia plantado. Deus o abençoou. Deus o sustentou naquele tempo de fome, naquele tempo de crise. E Ele pode sustentar você e sua família neste tempo também, as nossas famílias neste tempo também, esteja certo disso. Continuando, além dessas atitudes, nós devemos também, na hora da crise, construir altares. Quando saiu da terra de Gerar, Isaac foi expulso por Abimeleque.
Abimeleque chegou para ele e disse: você já cresceu tanto, tanto, que você já deve estar mais poderoso do que todos nós. Então vai embora, porque vai ter problema entre a gente. Vamos ter problemas entre nós. Vai embora. Isaac saiu dali. E qual foi a sua providência? Está no verso 25. Então Isaac levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. A primeira providência de Isaac foi construir um altar. Quem constrói altares torna evidente ao mundo a presença de Deus na sua vida, torna evidente às pessoas que o cercam o seu compromisso com Deus, o seu compromisso com o Senhor. Quando construiu aquele altar, Isaac estava dizendo à sua família: vejam, este é o Deus com quem eu tenho um compromisso. Este é o Deus que é o Deus da nossa casa, é o Deus da nossa família. Este Deus tem sustentado a nossa família desde que os meus pais saíram lá de Ur dos Caldeus e peregrinaram por esta terra. E este Deus continuará sendo o nosso Deus. Aquele altar era simplesmente um sinal do seu compromisso com Deus, um sinal da sua relação íntima e profunda com Deus. E ele então, através daquele altar, tornou evidente para todas as pessoas que o cercavam o quanto ele amava a Deus e o quanto ele estava comprometido com Deus. Abimeleque mesmo reconheceu que Deus estava com ele. Ele disse no verso 28, temos visto claramente que o Senhor está com você. E Isaac, construindo aquele altar, ele estava, na verdade, dizendo a todas as pessoas: vejam que eu também tenho um compromisso com Deus. Faça do seu lar, faça da sua casa um altar que torne evidente para o mundo, para as pessoas que estão ao seu redor, para os seus vizinhos, para os seus amigos, o quanto você ama Jesus e o quanto você está comprometido com Ele. O quanto você ama este Deus e tem um compromisso, uma aliança de vida com Ele. Em último lugar, na hora da crise, nós precisamos aprender a exercitar o perdão e a dar banquetes. Na hora da crise, aprenda a exercitar o perdão e a dar banquetes. Diz o texto que depois de ter saído da terra de Gerar, Abimeleque foi ao seu encontro e propôs-lhe uma aliança. E Isaac não entendeu muito bem aquela atitude e disse: por que vocês estão aqui me procurando agora? Vocês me expulsaram da terra de vocês. E Abimeleque disse: nós temos visto que Deus está com você e nós queremos propor a você um juramento para que nós e a nossa descendência não tenha conflito algum e você não faça mal a nós, assim como nós não fizemos mal a você. E o que é que Isaac fez? Ele não jogou na cara de Abimeleque, ele não falou mais nada, ele simplesmente perdoou e ofereceu-lhe um grande banquete. Esse banquete aqui, para nós hoje, não é necessariamente um banquete. É simplesmente algo que marque o reatar de um relacionamento. É simplesmente algo que marque o perdão. Que você e a pessoa com quem você está firmando esse compromisso viverão de um jeito diferente daqui para frente. Gilson Breder disse que temos visto o estrago que a amargura tem feito com tanta gente, com tantos lares, com tantas famílias. A amargura é um entulho também que precisa ser removido, precisa ser retirado. Uma amargura é um entulho que tem feito grandes estragos. Às vezes a seta da amargura vem de fora, ou seja, de pessoas de fora da casa, de fora da família. Às vezes vem de dentro da própria família. Irmãos que não se relacionam bem, não se falam, sogra que não se dá com a nora ou com o genro, nora que aterroriza
a vida da sua sogra, do seu sogro, marido e mulher que não se perdoam e ficam acalentando mágoas de anos atrás. Isaac perdoou Abimeleque e ainda deu um banquete para ele. Max Lucado nos diz que quem não perdoa está derrubando a única ponte por onde pode passar. Quem não perdoa está derrubando a única e a última ponte por onde pode passar. A amargura nos impede de experimentar o melhor que Deus tem para nós. Isaltino Gomes Coelho Filho dizia e destacava a força de caráter de Isaac. Um caráter tranquilo de um homem de Deus. Ele diz, muitas vezes acusam Isaac de ser opaco. Se comparado a Abraão e a Jacó, a sua vida talvez tenha sido menos emocionante. Mas que caráter! Caráter meditativo, calmo, sedente, o que não fez dele um tolo, mas confiando sempre no seu Deus. Cedeu na questão dos poços, em nada se deu mal. Transparece nas suas atitudes o caráter de um homem confiante que depositou a sua fé no seu Deus. A Bíblia diz que depois que Abimeleque foi embora, chegaram os homens, os auxiliares de Isaac, e lhe disseram o quê? Achamos água. Cavamos um outro poço e achamos mais água. Isso significa simplesmente que Deus honra. Deus honra quem cava e planta. Deus honra quem persevera e recomeça, está disposto a recomeçar. Deus honra quem ouve a sua voz, quem dá ouvidos à sua palavra e à sua voz. Deus honra quem edifica altares e expressa ao mundo o seu compromisso com Deus. Deus honra quem perdoa e decide dar banquetes, ainda que seja simplesmente um copo de água ou um copo de café. Por isso, meu irmão, minha irmã, na hora da crise, decida plantar, decida semear. Nesta hora de crise, decida recomeçar, decida perseverar. Nesta hora de crise, ouça a voz de Deus. Ouça o que Deus tem a lhe dizer para você, para a sua família, para este tempo que nós estamos vivendo. Ouça a voz de Deus. Isaac ouviu Deus lhe dizer, eu sou o Deus de Abraão, não tenha medo, eu estou com você. Nesta hora de crise, ouça a voz do Senhor. Construa altares que expressem ao mundo o seu compromisso com Deus. E por último, perdoe e arranque o entulho da amargura do seu coração para você experimentar tudo aquilo que Deus tem reservado e planejado para você. Feche os seus olhos e ore a Deus comigo. Vamos orar ao Senhor neste instante? Pai Celeste, Deus bendito, muito obrigado. Muito obrigado, ó Deus, porque podemos enfrentar essa crise com o Senhor. Tu és o Deus vivo e verdadeiro, presente na hora da angústia, na hora das crises, na hora da fome, na hora da adversidade, na hora da pandemia. Tu és Deus vivo e verdadeiro. Portanto, Pai, ajuda-nos a ter as atitudes que Isaac teve naqueles anos de fome, naqueles anos de dificuldade. Ajuda-nos, ó Deus, a plantar, ajuda-nos a recomeçar. Ajuda-nos, ó Deus bendito, a perdoar e dar banquetes. Ajuda-nos, ó Deus, a construir altares que expressem ao mundo o quanto nós te amamos. Ajuda-nos a remover todo o entulho e tudo aquilo que possa impedir o nosso relacionamento com as pessoas e também o relacionamento contigo. Ajuda-nos, ó Deus, a enfrentar esta crise com o Senhor e na dependência total do Senhor, pois é no nome de Jesus que nós oramos e pedimos. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Amém.
de oração, venha o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, deixando no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Estamos chegando ao final do culto desta noite. Queremos agradecer a participação de todos aqueles que nos acompanharam pela internet e pela Rádio Evangélica FM, deixando o convite para que estejam conosco agora, após o culto, em nosso perfil no Instagram para mais uma live. Teremos mais momentos de oração e de reflexão na Palavra de Deus. Ao longo desta semana, acompanhe-nos pelas redes sociais,
Também na próxima quarta-feira, esteja conosco às 19h30 em nosso canal no YouTube e no Instagram, após o culto para a nossa live. Sexta-feira teremos mais uma live pelo Instagram, na sexta-feira de Páscoa. Também no sábado os nossos jovens estarão conectados com mais uma live. E no domingo teremos os nossos cultos de adoração e celebração no domingo de Páscoa. Você é nosso convidado a manter-se conectado conosco e todos nós, pela graça de Deus, estaremos conectados com Ele. Quero encerrar este culto orando ainda ao Senhor, dizendo que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus continuem abundantes sobre a Igreja Batista da Capunga, sobre as suas congregações, sobre todas as famílias da tua igreja, ó Deus, sobre todos aqueles que nos acompanharam nesta noite pela rádio e pela internet, sobre todo o teu povo, ó Deus, espalhado por todo o mundo, hoje, ao longo desta semana e sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.